Olá, tudo bem? Vamos falar sobre fracasso hoje e por que é importante a gente pensar sobre isso e agir sobre isso. Quando a gente fracassa, o que acontece com a gente? A gente pensa repetidamente no fracasso. O que gerou o fracasso, como a gente chegou naquilo. Só que o fracasso nada mais é do que tentativa e erro. E a gente vai fracassar na vida, muitas e muitas vezes. Ninguém aprende a andar logo que nasceu. A gente tenta, até masterizar a questão de conseguir andar e andar com perfeição. E algumas pessoas até em certos momentos da vida ainda continuam tropeçando, né? E então, quando a gente acontece alguma coisa com a gente, essas marcas são alojadas no nosso corpo de energia. E quando a gente pensa repetitivamente numa coisa, a gente cria formas de pensamento, que vem do inglês thought form. Se você quiser entender melhor sobre isso, leia os livros do Arthur Powell, que fala bastante a respeito, tá bom? É bem explicativo. Quando a gente cria forma de pensamento, se a gente repetidamente pensa naquilo, essa forma de pensamento ganha energia no mundo de energia, ou seja, no corpo etérico, que é o quarto estado da matéria que eu expliquei no vídeo anterior. E aquilo vai se fortalecendo. Então, quando a gente tem um fracasso, a gente precisa realmente entender qual que é a lição do fracasso e modificar a atitude em relação ao fracasso. Do contrário, a gente vai energizar tanto aquela forma de pensamento que a gente é capaz de fracassar várias vezes na mesma situação. Então, como é que a gente faz isso? Fracassou numa certa situação, o que você vai fazer? Pense e reflita a respeito de todo o processo desse fracasso e como você acha que você deveria ter agido ou o que você acha que você deveria ter feito, falado, o que quer que seja, que fosse a maneira correta, a coisa correta. E aí você vai energizar essa forma de pensamento. Você vai dar qualidade para isso, você vai dar quantidade de energia para isso, até que isso se fortaleça o suficiente para que você consiga fazer a coisa certa. Não é que o fracasso seja uma coisa ruim, na verdade é uma coisa extremamente positiva pra gente, porque é nele que a gente vai aprender o que a gente não deve fazer, como a gente não deve agir, o que a gente não deve falar. Mas meditar sobre isso é energizar e a gente sempre ter aquela sensação de que a gente não vai conseguir, a gente não vai evoluir, a gente não vai fazer a coisa certa, tá? Então você pode associar essa questão de criar uma nova ideia na sua cabeça com a respiração abdominal, sempre lembrando, concentra aqui nesse ponto da acupuntura, que é chamado Ajna no hinduísmo, e que controla a glândula pituitária. A glândula pituitária é responsável pela secreção da maioria dos hormônios no nosso organismo. E o que acontece? Quando você se concentra aqui, você está induzindo o seu corpo a produzir hormônios importantes para o seu bem-estar. E aí isso vai fazer com que essa forma de pensamento que você está criando no seu corpo de energia tenha mais espaço para materializar no físico, tá bom? E não tem momento nem horário para você fazer isso, simplesmente tenha isso como um hábito, para que você se sinta melhor e para que você consiga fazer a coisa certa na maioria do tempo, na maior parte das situações, tá bom?